Eles zombaram, riram, desdenharam de um homem escolhido por Deus, de um servo que carregava em seu próprio corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Padre Pio, em seu silêncio cheio de dores, já havia alertado: quem rejeita a luz mergulhará nas trevas. Naquela época, poucos deram ouvidos. Muitos o acusaram de fraude, chamaram-no de farsante, tentaram calar sua voz que, de tão pura, ecoava pelos corações mais aflitos. Mas o que ninguém esperava é que a profecia pronunciada por ele, entre lágrimas e orações, se cumpriria de forma tão avassaladora, tão dolorosa, que hoje aqueles que zombaram se tornam o triste exemplo vivo do que significa afrontar o sagrado. Muitos ignoram os sinais e sofrem as consequências. Não deixe isso acontecer com você. O livro milagroso de Padre Pio está liberado para quem agir rápido. Acesse o primeiro comentário fixado e escreva Amém para selar sua fé diante de Deus. Em meio a essas zombarias, Padre Pio jamais devolveu o ódio. Ele apenas rezava, silenciosamente, sabendo que cedo ou tarde a justiça divina se manifestaria. E agora, ao vermos os sinais se desenrolarem diante de nossos olhos, entendemos que tudo o que ele predisse era uma preparação para este momento de purificação. Não é por acaso que o sofrimento se espalha como uma sombra sobre aqueles que se afastaram da verdade. Cada palavra de Padre Pio, carregada de amor e dor, tinha um propósito: despertar almas adormecidas antes que o castigo se tornasse inevitável. Mas será que ainda há tempo para voltar atrás? Não pense que esta história se limita ao passado. O que está prestes a ser revelado neste vídeo pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida e sua caminhada espiritual. Padre Pio dizia que o sofrimento aceito com amor se torna redenção, mas o sofrimento imposto pela zombaria e pela incredulidade é um grito de alerta da misericórdia que, desprezada, se transforma em justa correção. Prepare-se, pois cada segundo que passar a partir de agora será como um espelho que revelará verdades que muitos tentaram esconder. É inevitável sentir um aperto no coração ao perceber como as palavras de um santo, palavras muitas vezes ignoradas, se cumprem com precisão assustadora. E se você acha que isso tudo aconteceu apenas com aqueles que zombaram diretamente de Padre Pio, está enganado. As consequências reverberam até hoje, alcançando todos os que, mesmo sem perceber, vivem distantes da fé, da esperança e do amor verdadeiro. Talvez este seja o momento que sua alma esperava para despertar de um sono perigoso. Talvez esta seja a última oportunidade antes que seja tarde demais. Não feche os olhos para o que você vai ouvir. Padre Pio rogava para que todos compreendessem que zombar de Deus, de seus servos e de seus sinais não ficaria impune. Hoje, enquanto vemos castigos se cumprirem diante do mundo inteiro, somos chamados a uma escolha. Ou nos rendemos à verdade e buscamos a misericórdia enquanto ainda podemos, ou nos perderemos em meio às ruínas da própria incredulidade. Continue comigo até o final, pois o que você vai descobrir pode ser a chave para proteger sua alma e aqueles que você ama. Milagres existem, mas apenas para quem acredita e age a tempo. O livro de Padre Pio foi liberado para quem precisa de socorro urgente. Clique no primeiro comentário fixado e escreva Amém para mostrar a sua fé e abrir o caminho para o seu milagre. Há um mistério silencioso que paira sobre aqueles que desprezam o sagrado. Padre Pio, mesmo envolto em uma vida de milagres e sofrimento, sabia que o orgulho humano era a porta pela qual os castigos mais temidos iriam entrar. Ele alertava que zombar da graça divina era zombar da própria misericórdia que poderia nos salvar. Hoje, ao observarmos tantos sinais perturbadores no mundo, a crise espiritual, a violência desenfreada, as famílias destruídas, entendemos que essas dores não surgiram por acaso.
Elas são o eco das zombarias contra o amor de Deus, um amor que Padre Pio tentava incessantemente reacender nos corações já endurecidos pelo pecado. Se o seu coração está apertado e você sente que algo precisa mudar urgentemente, Padre Pio preparou este livro para você. Ele já trouxe curas e milagres para muitos. Clique no primeiro comentário fixado e escreva Amém nos comentários, para abrir sua vida à transformação. Quando ele falava do grande castigo, muitos torciam o rosto em desdém, sem compreender que o aviso não era uma ameaça, mas um ato extremo de misericórdia. Padre Pio via com os olhos da alma o que nós, cegos pelo imediatismo e pela soberba, recusávamos a enxergar. A justiça de Deus jamais seria adiada para sempre. E como doeu ao seu coração ver as almas se perderem em seu orgulho, recusando a mão estendida do céu. A zombaria que muitos praticaram contra ele, na verdade, era um reflexo da zombaria contra o próprio Cristo, que ainda hoje é traído não com 30 moedas, mas com gestos de indiferença, sarcasmo e frieza. É terrível pensar que, enquanto muitos zombavam, Padre Pio orava pelos próprios zombadores. Suas noites eram regadas de lágrimas, suas estigmas abertas sangravam pela dor daqueles que se recusavam a ouvir a voz do amor. O castigo que ele anunciava não era apenas uma punição física, era o vazio profundo de uma alma que voluntariamente se afastou da luz. Esse vazio, dizia ele, seria preenchido por uma angústia tão insuportável que nem os prazeres terrenos conseguiriam mais disfarçar. E de fato nunca houve uma geração tão vazia e perdida quanto a nossa. Hoje olhamos ao redor e vemos o que Padre Pio viu muito antes de nós. Famílias destruídas, jovens sem rumo, crianças sem inocência, nações mergulhadas no ódio e na divisão. Não é mera coincidência. Cada zombaria, cada ataque contra aquilo que é santo, cada desprezo pelas verdades eternas, construiu o caminho para esta escuridão que se alastra silenciosamente. Padre Pio nos advertiu que o sofrimento seria a escola do homem moderno, porque só pelo sofrimento alguns seriam capazes de olhar para o céu e finalmente clamar pela misericórdia. Se você sente que sua vida está sendo engolida pelo medo, pela tristeza ou pela desesperança, saiba que não é por acaso que você está ouvindo estas palavras agora. Há um chamado urgente do céu para cada alma que ainda respira. O castigo que muitos hoje experimentam não é um fim, mas uma última chance de retorno. Padre Pio dizia: Deus usa as tempestades para nos ensinar a valorizar a calma. A dor que você sente, a inquietação que o mundo transmite, são sinais de que ainda há tempo para buscar refúgio na única fonte verdadeira de esperança, o coração misericordioso de Deus. Se o seu coração está apertado e você sente que algo precisa mudar urgentemente, Padre Pio preparou este livro para você. Ele já trouxe curas e milagres para muitos. Clique no primeiro comentário fixado e escreva Amém nos comentários para abrir sua vida à transformação. Padre Pio sempre soube que a zombaria contra o sagrado não ficaria sem resposta. Ele falava com tristeza, mas também com autoridade, de um tempo em que as lágrimas seriam abundantes e os joelhos que hoje não se dobram voluntariamente diante de Deus se dobrariam à força diante do desespero. E esse tempo, irmãos, já não é mais uma profecia distante. Ele já começou. Basta olhar para o mundo e perceber. Nunca tantas pessoas estiveram tão perdidas, tão vazias, tão sedentas de algo que não conseguem mais encontrar nos falsos ídolos modernos. É doloroso pensar que muitos daqueles que zombaram de Padre Pio tiveram a oportunidade de se arrepender enquanto era tempo, mas preferiram o orgulho ao perdão, preferiram a zombaria ao arrependimento, e agora enfrentam as consequências que o próprio santo anunciara em lágrimas. Eles rejeitaram a mão estendida do céu, e o preço dessa rejeição é alto. A solidão da alma, a perda da paz interior, a sensação de abandono que nem todas as riquezas do mundo
podem aliviar. Padre Pio dizia: o demônio é como um cachorro acorrentado. Se você não se aproximar, ele não poderá te morder. Mas aqueles que zombaram se aproximaram com escárnio, brincaram com o perigo espiritual. E agora, muitos deles vivem acorrentados por aquilo que um dia desprezaram. A zombaria se tornou uma maldição autoimposta. Cada palavra de desprezo que lançaram contra o santo voltou para eles como espinhos que sangram suas consciências. E você está realmente em segurança? Será que, em algum momento, sem perceber, você também zombou da graça divina ao preferir a frieza da rotina ao fogo da fé? É uma pergunta que precisa ser feita antes que seja tarde demais. Padre Pio ensinava que a tibieza, o ser morno na fé, seria castigada com severidade, porque é a mais traiçoeira forma de desprezo. É hora de refletir com coragem e humildade, porque as portas da misericórdia ainda estão abertas, mas elas não permanecerão abertas para sempre. Você precisa permanecer até o final desta mensagem, porque o que está para ser revelado pode não apenas transformar sua vida, mas salvar sua alma da tragédia que muitos já não puderam evitar. Não pense que é exagero. Não é coincidência que você esteja aqui agora. O próprio céu está usando esta mensagem como um grito de alerta para aqueles que ainda podem ser alcançados antes que a escuridão seja completa. Padre Pio via além das aparências. Enquanto muitos acreditavam estar seguros em suas falsas certezas, ele enxergava a podridão invisível que corroía suas almas. E ele chorava. Chorava por saber que o castigo seria inevitável para aqueles que recusavam as advertências divinas. Ele falava de um tempo de grandes catástrofes espirituais, onde a fé seria ridicularizada e os santos seriam perseguidos até mesmo dentro da própria igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Este tempo é agora. Quantas vezes zombaram de suas palavras? Quantas vezes disseram que suas visões eram fruto de imaginação ou fanatismo? Quantas vezes tentaram silenciar sua voz, escondendo os sinais claros que Deus enviava através dele? Mas a verdade não pode ser calada. E hoje, décadas após sua partida, suas profecias ressoam com força assustadora, como trovões cortando a escuridão de uma humanidade que preferiu brincar com a fé como se fosse um brinquedo quebrado. O castigo, dizia Padre Pio, não viria como um trovão que todos ouvem de uma vez. Ele seria silencioso, gradual, mortalmente invisível no início. Seria como uma doença que começa silenciosa e quando os primeiros sintomas se tornam visíveis, já é tarde demais para remediá-la. Você consegue sentir essa doença espiritual se espalhando no mundo? Você percebe como a fé está sendo substituída por egoísmo, orgulho e desespero? É o início do que ele previu. Não é para te assustar, é para te acordar. Se você ainda pode sentir temor em seu coração, se ainda sente um aperto na alma ouvindo essas palavras, então há esperança para você. Padre Pio dizia que o verdadeiro castigo é para aqueles que nem sequer conseguem mais se comover diante dos sinais. Se seu coração ainda bate com inquietação ao ouvir esta mensagem, é porque Deus ainda está lutando por você. Por isso, preste muita atenção. Não é hora de hesitar. Não é hora de adiar sua conversão, sua busca pela misericórdia. Cada segundo que você adia, cada dia que passa na indiferença, é um passo a mais na estrada da perdição. Não permita que a zombaria dos outros te contamine. Seja como o filho pródigo que, caído entre os porcos, teve a coragem de voltar para casa. Enquanto há vida, há esperança. Mas quem zomba da esperança pode perder até mesmo isso. Padre Pio, em sua infinita dor silenciosa, sabia que o mundo moderno acharia insuportável carregar o peso de suas próprias escolhas. Ele via o orgulho como o veneno que mataria gerações inteiras. E hoje, vemos os frutos desse veneno.
Jovens que zombam da fé, adultos que preferem zombar de valores eternos a se humilharem diante de Deus, famílias inteiras que vivem sem esperança, sem direção, sem amor verdadeiro. E o que é pior, muitos nem sequer percebem que estão vivendo o início do castigo. Acham que é normal viver sem propósito, arrastando-se em uma existência vazia e dolorosa. Mas Padre Pio já havia advertido: haverá um tempo em que muitos morrerão em vida. E o que é uma alma sem fé, sem esperança e sem amor, senão uma alma morta, ainda que o corpo esteja vivo? As zombarias que ele suportou em vida foram apenas o reflexo de uma humanidade que, rejeitando os santos, rejeitava o próprio Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda envia sinais, ainda permite que suas advertências ecoem através dos séculos, através das palavras que hoje você escuta, talvez como sua última oportunidade de mudar seu destino eterno. Não ignore este chamado. Sinta agora, enquanto lê ou ouve estas palavras, o peso dessa responsabilidade. Deus não permitirá que a zombaria continue para sempre. Ele é paciente, mas também é justo. Padre Pio dizia que a paciência de Deus é infinita, mas quando termina, vem acompanhada de uma justiça tão perfeita quanto esmagadora. Se hoje você sente esse temor santo em sua alma, é porque ainda existe uma chance de se proteger antes que a tempestade atinja com força total. Não espere. Envie esta mensagem para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Deus está pronto para abrir as portas certas na sua vida hoje. A zombaria é uma escolha, assim como a conversão também é. Padre Pio entendia isso como poucos. Ele sabia que diante da misericórdia infinita de Deus, somos nós que escolhemos nosso caminho. Ou nos curvamos em humildade, ou nos erguemos em soberba para cair de forma ainda mais dolorosa. E o que é a zombaria, senão o ato supremo da soberba humana diante da majestade divina? Cada risada de desprezo contra o sagrado ecoa no céu como um grito de agonia. Cada gesto de indiferença fere o coração de Deus como uma lança invisível. E Padre Pio, como outro Cristo crucificado em nosso tempo, carregou essas dores para que, através de seu sofrimento, alguns pudessem acordar. Mas acordar exige coragem. Coragem de reconhecer a própria miséria, coragem de clamar por misericórdia, sem medo de parecer fraco diante dos homens. Aqueles que zombaram de Padre Pio hoje vivem sob o peso de suas escolhas. Muitos já não estão entre nós. Outros vivem atormentados, buscando em prazeres passageiros uma paz que nunca encontrarão longe de Deus. Esta realidade é dura, mas é também uma advertência de amor, porque enquanto estamos vivos, ainda podemos mudar nosso destino. E se há algo que Padre Pio nos ensina, é que Deus jamais rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Não subestime a gravidade do que está em jogo. Sua alma é o bem mais precioso que você possui. Nenhuma conquista terrena, nenhum prazer passageiro vale o preço da eternidade perdida. Padre Pio lutava diariamente por cada alma que cruzava seu caminho, sofrendo em silêncio por aqueles que nem sequer sabiam que estavam à beira do abismo. Hoje ele luta também por você, intercedendo junto a Deus para que suas escamas caiam e você possa enxergar. Você chegou até aqui, e isso já é um sinal de que sua alma ainda responde ao chamado. Não permita que o orgulho, a pressa ou a indiferença te roubem esta oportunidade. O céu inteiro torce pela sua conversão. E Padre Pio, do alto da eternidade, ainda estende suas mãos chagadas, esperando que você as segure antes que seja tarde demais. Há uma urgência silenciosa em cada ensinamento de Padre Pio, uma súplica oculta para que acordemos antes que o mal avance sem freios. Ele via o que muitos não conseguiam, que zombar do sagrado é zombar da nossa própria salvação. E ao olhar para o que acontece no mundo hoje, a frieza dos corações, a ausência de compaixão, a banalização do mal,
percebemos que os sinais do castigo não são mais sutis. Eles gritam aos nossos olhos, mas muitos continuam tapando os ouvidos, cegos por uma arrogância fatal. Padre Pio não pregava terror, ele pregava conversão. Suas palavras duras eram remédios amargos para uma humanidade doente. Ele sabia que sem dor muitos não se moveriam, que sem a ameaça do castigo muitos continuariam rindo como zombaram dele, mas o tempo de zombaria se esgota. O tempo da justiça já começou. Você sente, você percebe as pequenas quebras que se acumulam em sua vida, o vazio que não se preenche, é Deus falando, batendo à porta da sua alma. E como é triste ver tantos fechando essa porta, fechando com a chave do orgulho, da incredulidade, da falsa segurança em si mesmos. Padre Pio dizia que Deus nos ama tanto que nos dá liberdade até para recusá-lo. Mas essa recusa tem um preço terrível. O preço é viver nesta vida sem paz e na próxima sem Deus. Um castigo infinitamente mais doloroso do que qualquer sofrimento terreno. Ainda há tempo, ainda há uma chance. O céu nunca desiste facilmente. Enquanto você respira, a misericórdia é uma opção real. Padre Pio ensinava que um simples suspiro de arrependimento verdadeiro poderia mudar destinos eternos. Mas esse suspiro precisa nascer da alma, não da boca. Ele precisa ser um clamor sincero, não uma palavra vazia. Hoje, agora, é o seu momento de escolher. Olhe para dentro de você. Não fuja do que sente. A inquietação que cresce em seu peito, o aperto no coração que este vídeo está provocando, não são simples emoções. São toques do Espírito Santo, lutando por você, pedindo que não endureça seu coração, como fizeram os zombadores. A escolha está em suas mãos. A eternidade será moldada pelo que você decidir agora. Padre Pio suportava zombarias não apenas humanas, mas também espirituais. Ele via o ataque invisível dos demônios que insuflavam o orgulho nas almas. Ele sabia que, muitas vezes, o riso de desprezo contra Deus era inspirado pelas forças das trevas, e que cada alma que ria da santidade semeava, sem saber, sua própria colheita de dor. Um dia, a zombaria se transformaria em gemido, o sarcasmo em lágrimas, a indiferença em desespero. Se há algo que você precisa entender profundamente, é que zombar do que é santo é uma autodeclaração de guerra contra a própria felicidade. Padre Pio implorava, não se brinque com as coisas de Deus. Cada brincadeira, cada ironia, cada desprezo contra o sagrado tem um peso espiritual. E um dia, toda zombaria voltará para quem a emitiu com uma força que nem toda riqueza, poder ou status do mundo poderão deter. Mas ainda existe o bálsamo do arrependimento. Ainda existe o refúgio do Sagrado Coração de Jesus, sempre aberto, sempre pronto a acolher quem, mesmo tarde, decide se humilhar e pedir perdão. Padre Pio dizia que a humildade era a chave que abria as portas do céu. Sem humildade, não há fé verdadeira, não há redenção. Sem humildade, a alma perece antes mesmo de perceber. O que o mundo precisa hoje e o que cada um de nós precisa é dessa humildade dolorosa, mas libertadora. É cair de joelhos, não apenas fisicamente, mas interiormente, e dizer: Senhor, eu pequei. Tem piedade de mim. É reconhecer que muitas vezes zombamos não com palavras, mas com atitudes, com frieza, com indiferença. E se não reconhecermos isso, o castigo que recaiu sobre tantos zombadores também encontrará nossa casa. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusa a morrer. Algo clama por vida verdadeira, por fé viva, por uma esperança que não desaponte. E essa esperança existe. Padre Pio, mesmo vendo as tragédias, sempre apontava para a cruz, não como símbolo de derrota, mas de vitória sobre o mal. A cruz é sua ponte de salvação. Agarre-se a ela antes que a tempestade seja grande demais. Parte 8.
Padre Pio falava que o sofrimento aceito com amor se transforma em redenção, mas o sofrimento gerado pela zombaria se transforma em tormento. Há uma diferença abissal entre sofrer com Cristo e sofrer longe dele. Quem zombou e não se arrependeu experimenta um tipo de dor que não salva, que não purifica, mas apenas destrói. E essa dor, dizia ele, seria abundante nos tempos finais. Olhe ao seu redor. Veja como a depressão, o desespero, a violência e a angústia se espalham como uma epidemia. Isso não é acaso, é o resultado de um mundo que zombou da fé, que riu dos alertas divinos, que fechou seus ouvidos aos clamores dos santos. Um mundo que zombou de Deus agora chora amargamente as consequências de suas escolhas. E você ainda pode escolher um caminho diferente. O tempo é curto. Padre Pio dizia que Deus concede todo o tempo necessário para a conversão, mas não um minuto a mais. Não se iluda achando que sempre haverá amanhã. Muitos zombadores achavam que teriam tempo para se arrepender e foram surpreendidos pela morte em seu orgulho. O amanhã não é garantido. Só o agora é certo. E é agora que sua decisão será escrita no livro da vida. Sinta o peso dessas palavras. Elas não são de acusação, mas de amor. Um amor que não quer que você se perca, que não quer que você repita os erros dos que zombaram. Padre Pio intercede por você. Ele pede a Deus, neste exato momento, que sua alma seja tocada, que suas resistências sejam quebradas, que você caia de joelhos e clame por misericórdia enquanto é tempo. O céu inteiro se move por uma alma que retorna. Imagine a festa que será feita no paraíso, se hoje você decidir mudar. Cada lágrima sua, cada gemido sincero, cada pedido de perdão será recolhido pelos anjos e levado ao trono de Deus. Não deixe esta oportunidade escapar. Sua eternidade depende do que você fizer nos próximos minutos. Padre Pio dizia que a maior tragédia de uma alma não era sofrer, mas endurecer. Muitos zombaram de Deus e de seus santos porque já estavam endurecidos. Já não sentiam mais a dor da separação de Deus. E quando uma alma não sente mais, está em perigo mortal. Se hoje você sente, se hoje você se inquieta, se hoje você se emociona, é porque Deus ainda não desistiu de você. O orgulho é o verdadeiro inimigo da salvação. O orgulho que zomba, que nega, que resiste ao amor de Deus. Padre Pio sabia disso. Ele combatia o orgulho com oração, jejum e lágrimas. Ele lutava pelas almas mais difíceis, pelas almas zombadoras, porque sabia que às vezes são justamente essas que, quando tocam a graça, se tornam os maiores santos. Mas para isso é preciso um ato de coragem. Coragem de se dobrar. Coragem de dizer: eu não sou Deus, eu preciso de Deus. É preciso humildade para aceitar que o que parecia fraqueza, a fé, o amor, o arrependimento, é na verdade a verdadeira força. E só quem se humilha diante de Deus será exaltado por Ele na hora certa. Quantas lágrimas ainda serão necessárias? Quantos castigos ainda virão? Quantas famílias precisarão ser quebradas? Quantos corações precisarão ser esmagados antes que a humanidade se dobre? Padre Pio via essas lágrimas antes que elas fossem derramadas. Ele sentia em seu corpo as dores que o mundo ainda iria sofrer e chorava, chorava como Cristo chorou sobre Jerusalém. Hoje ele chora por você, mas chora com esperança, porque ele sabe que ainda há um fio de luz em seu coração. Ele sabe que mesmo ferido, seu espírito ainda pode responder, ainda pode se levantar, ainda pode ser salvo. E se você responder agora, não será apenas uma vida transformada, será uma eternidade gloriosa esperando por você. É agora que tudo se define. A zombaria contra Padre Pio não ficou sem resposta. Os sinais do castigo são visíveis, a profecia se cumpriu. Mas ela também trouxe um aviso. Quem se arrepender sinceramente encontrará a misericórdia mais doce que já existiu. A mão chagada de Cristo ainda está estendida.
e através de Padre Pio, Deus te chama para agarrá-la. Não pense que é tarde demais. Enquanto há vida, há esperança. Não importa o quão longe você tenha ido, o quão frio você tenha se tornado, o quão profundamente você tenha zombado ou negligenciado a fé. O amor de Deus é maior do que qualquer abismo. E hoje, se você der apenas um passo em direção a Ele, Ele correrá em sua direção como o pai do filho pródigo. Imagine o rosto de Padre Pio olhando para você agora, não com julgamento, mas com ternura. Com lágrimas nos olhos, ele suplica: não endureça seu coração. Volte enquanto ainda é tempo. Não ignore esta súplica. Não faça como tantos que zombaram e agora vivem na mais profunda escuridão. Você ainda pode ser luz, você ainda pode ser salvação para outros. O que será escrito a seu respeito nos registros eternos depende do que você fará agora. Você continuará na zombaria da indiferença? Ou responderá com humildade, fé e amor? A escolha é sua, e é uma escolha que ecoará pela eternidade. Não desperdice este momento. Feche seus olhos agora. Peça a Deus com todo o seu coração: Senhor, perdoa-me, salva-me, transforma-me e confie. Porque, como dizia Padre Pio, reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a oração sincera. Amém. Não há tragédia maior do que ouvir o chamado de Deus e permanecer indiferente. Tudo o que você acompanhou até aqui não é apenas uma história sobre o passado, nem apenas uma profecia cumprida. É, acima de tudo, um espelho colocado diante da sua alma. Um convite final para reconhecer que zombar do sagrado, desprezar a misericórdia, adiar a conversão, são passos silenciosos rumo a uma escuridão sem volta. Padre Pio, com suas lágrimas e seus estigmas, deixou um testemunho vivo de que Deus nunca castiga, sem antes esgotar todas as possibilidades de amor. E talvez, neste instante, Ele esteja tentando alcançar você mais uma vez. O mundo zombou, os corações se endureceram, mas a misericórdia ainda resiste, ainda luta, ainda suplica. Você está diante da mesma escolha que tantos fizeram no passado: zombar ou se curvar, ridicularizar ou reverenciar, ignorar ou acolher. Não pense que pode permanecer neutro. O silêncio diante do chamado também é uma resposta, e cada resposta que damos tem eco eterno. Não permita que o orgulho escreva a última palavra da sua história. Deus te chama pelo nome, agora, no íntimo do seu ser. Se existe um fio de inquietação em sua alma, não o ignore. Esse fio pode ser a última corda lançada para te resgatar do naufrágio. Padre Pio sabia que muitas almas seriam tocadas no último momento. E esse último momento pode ser hoje. Cada lágrima, cada tremor no peito, cada súplica silenciosa que nasce agora em você são sinais de que ainda há vida espiritual pulsando. Não apague essa chama com a indiferença. Alimente-a com fé, com arrependimento sincero, com um retorno decidido ao coração de Deus. Antes que este vídeo termine, tome uma decisão. Não para me agradar, não para satisfazer uma curiosidade, mas para salvar sua própria alma. Prometa a si mesmo que não zombará mais do que é santo. Prometa que não adiará mais sua conversão. Prometa que buscará com todo o seu ser a misericórdia que, há tanto tempo, bate à porta do seu coração. Padre Pio acreditava que até a alma mais endurecida podia se transformar em um santuário de amor se apenas dissesse sim a Deus. Diga sim hoje e veja como o céu inteiro se move em seu favor. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu te convido a fazer parte desta missão de fé. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo palavras que edificam e despertam. Deixe seu amém nos comentários para selar sua decisão diante de Deus. E, se esta mensagem falou profundamente com você, curta este vídeo como um gesto público de fé.
E mais, compartilhe esta palavra com pelo menos 3 pessoas que você ama, porque a salvação também passa por nossas mãos quando escolhemos ser instrumentos de esperança. Que Padre Pio te abençoe e que o Espírito Santo te conduza na luz que nunca se apaga.